Olá, nesse vídeo eu vou tentar explicar de uma forma simples e direta como funciona as camadas de rede, o modelo OSI de rede. Bom, nós sempre aprendemos, ouvimos em faculdades que nós temos a camada OSI, que são 7 as camadas, e como essas camadas se comunicam. Normalmente a gente vê esse assunto de uma forma bem difícil de entender, ou seja, as pessoas tornam a coisa mais complicada até do que ela realmente é. Então eu resolvi fazer esse slide para a gente conhecer um pouco como funciona a camada OSI em um único slide. Então, bom, nós temos aqui o modelo de camada OSI e eu coloquei dessa forma porque aqui nesse lado esquerdo nós temos a camada OSI como ela é na prática hoje. Tá? Então, hoje na prática, por causa do protocolo TCP/IP, que é o protocolo de tudo, né, em rede, o protocolo da internet que virou padrão para redes locais e para tudo que se comunica via rede, ele só possui 4 camadas. Okay? E nós temos aqui do lado direito, eu coloquei para uma referência, o modelo OSI tradicional com 7 camadas. Então, antigamente nós tínhamos um modelo muito mais complicado de se entender, né? As 7 camadas OSI, que seriam a camada física, a camada de data link, a camada de rede, camada de transporte. E aqui em cima complicava-se muito mais. Nós tínhamos a camada de sessão, camada de apresentação e camada de aplicação. Hoje, na prática, quando se fala TCP/IP, ou seja, quando se fala rede, podemos traduzir rede para TCP/IP e vice-versa, nós falamos apenas de 4 camadas na prática. Então, saindo um pouco da cadeira da sala de aula, saindo um pouco do mundo acadêmico para o mundo prático, quando a gente fala de rede, nós estamos falando, né, de 4 camadas. A camada a camada física, ou podemos chamar de camada de interface de rede, que é lá onde fica o cabo de rede e a conexão, seja ela cabo ou wireless. A camada de internet, também conhecida como camada de rede, tá? A camada de transporte, a gente vai detalhar um pouco isso daqui a pouco, e a camada de aplicação, que simplificou as antigas camadas de sessão, apresentação e aplicação em uma só. Então, se a gente está fazendo análise de rede, entendendo um problema prático de rede, esse problema ele vai estar em uma dessas 4 camadas. É muito importante entender essas camadas para resolver problemas de rede ou até problemas de aplicação em si. Tá? Isso aqui é a base para todo o conhecimento de rede, na área de rede, na área de segurança da informação. Então, todo o conhecimento básico para quem se trabalha com TI, inclusive quem trabalha com desenvolvimento de aplicações, o conhecimento disso aqui, ou a fluência nisso aqui é essencial, conhecimento profundo disso aqui. E não é complicado de se entender, desde que a gente volte para o básico, né, e tente encarar isso de uma maneira mais simplificada do que o que normalmente a gente vê em livros ou em aulas, tá? A coisa é mais simples do que o que se parece. Então tá, nós temos 4 camadas de rede, tá? Somente quando a gente fala de TCP/IP, que são as camadas de Network Interface ou camada física, a camada de internet ou de rede, transporte e aplicação. Então são 4 camadas somente. E dentro dessas camadas, algumas coisas funcionam dentro das camadas. Por exemplo, na camada de Network Interface ou na camada física, nós temos aí o padrão da rede, o padrão físico da rede. Que tipo de interface, por exemplo. Essa rede pode falar TCP/IP, mas pode ser padrão Ethernet, Token Ring, Frame Relay, ATM. Então são vários tipos de redes diferentes que funcionam nessa camada física, nessa camada de interface de rede. Depois nós temos a camada de internet ou camada de rede. Tá? E aí nós temos o protocolo IP que funciona nessa camada. Tá? TCP/IP é uma pilha de protocolos diferentes. Tá? Ele poderia até se chamar TCP/UDP/IP, porque o protocolo pode ser TCP ou UDP. A gente já vai falar um pouco sobre isso na próxima camada. E o protocolo IP, então é uma pilha de protocolos. Tá? Então o protocolo
/IP do nome TCP/IP, ele funciona nessa camada aqui, na camada de rede. Tá? É esse protocolo que acha os pontos de interconexão entre duas máquinas que querem se conversar. Tá? Então, quando você tem uma máquina A que está localizada, por exemplo, em Brasília, fisicamente, e essa máquina quer se comunicar com a máquina B, que está localizada em São Paulo, ela vai passar por uma série de interconexões, vai passar por várias redes distintas, ou seja, ela vai ser roteada entre as redes até que se ache o destino do pacote de rede, o destino da comunicação. Então, essa comunicação, para encontrar o caminho da comunicação, por quais caminhos, ou seja, por quais redes os pacotes vão passar, isso aí funciona na camada IP da rede, na camada internet, onde funciona o protocolo IP. Nessa camada, nós temos alguns protocolos que funcionam nessa camada de rede IP. Por exemplo, o protocolo ARP, é onde nós encontramos, por exemplo, o endereço físico da interface de rede, o chamado MAC address. É um endereço que é gravado no chip de cada placa de rede, e toda placa de rede, toda interface de rede que fala TCP/IP e até outros protocolos, ela tem um endereço físico hexadecimal gravado como a impressão digital, como a identidade única para essa interface de rede, e isso é chamado de MAC address. E esse MAC address, nós temos que traduzir ele para um endereço IP em alguns momentos, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ele é um pedacinho ali do protocolo IP. Tá? É o protocolo ARP, que funciona ali entre ligação da camada física, né, lá do padrão Ethernet, para o padrão IP. Tá? Então, aqui embaixo a gente está falando de camada física, e aqui o primeiro passo de entrada entre a camada física e a camada IP é a utilização do protocolo ARP. Tá? É onde se faz a tradução, por exemplo, do endereço físico da identidade que é gravada no chip da placa de rede, o MAC address, é traduzido para um endereço IP, um endereço no padrão numérico, por exemplo, 200.274.8.5. Isso é um endereço IP. Esse endereço ele é traduzido para o endereço MAC da rede quando há comunicação nessa camada aqui da rede. Depois nós temos também um outro protocolo que funciona nessa camada, é o protocolo ICMP. É um protocolo de teste de rede, é o ping, o famoso ping. Quando você digita ping e um determinado endereço IP, você está atuando na camada IP para testar a conexão da rede, para verificar se o ponto A está falando com o ponto B. É o teste básico de comunicação de rede, para verificar se não tem nenhuma interrupção física, nenhum bloqueio, nenhum problema de roteamento para que essas redes, esses dois pontos que desejam se comunicar, eles possam se falar. Uma camada acima, nós temos aí a camada de transporte, aonde funcionam os protocolos TCP/UDP. Então aqui nós temos aqui o final, podemos dizer assim, né, da parte raiz ou da parte mais grossa do protocolo TCP/IP. Tá? Então, logo depois que a comunicação passa pela camada de rede, né, com o protocolo IP, ele sobe para a próxima camada e aí ele vai falar ou TCP ou UDP. São dois tipos de comunicação distinta. Então, os pacotes de rede chegam, né, eletronicamente, por exemplo, pela interface Ethernet, entram na placa de rede através de um cabo, de uma fibra ótica ou mesmo através de uma comunicação sem fio, wireless. Ele sobe esses dados aqui, ele encontra o seu próximo protocolo, que é o protocolo ARP, para fazer a resolução do endereço físico da rede, o MAC address, para endereço IP. Okay? Depois ele sobe para a próxima camada. E aí, dependendo do que for, né, de que tipo de comunicação é essa, ele vai ser um protocolo TCP ou ele vai ser um protocolo UDP. A gente já vai ver na camada acima.
Mas é muito simples entender a diferença, por exemplo, entre protocolos TCP e protocolos UDP. O protocolo UDP, ele faz a entrega do pacote, faz a entrega da comunicação sem precisar de uma confirmação dessa entrega. Ok? Ele só recebe esse pacote e, sem fazer nenhum tipo de comunicação ou confirmação, ele entrega para a camada de rede superior, ou seja, ele entrega para a aplicação que está pedindo essa comunicação UDP. Já o protocolo TCP, ele requer uma comunicação com confirmação de entrega, com confirmação de comunicação. Então, quando um pacote TCP chega aqui na pilha TCP para fazer a comunicação, antes do TCP subir a comunicação para o protocolo superior, ou seja, para a aplicação, antes de fazer isso, ele faz uma comunicação na direção inversa, vai lá no destino, tá? Seja em qualquer ponto, né, que originou a comunicação, e ele precisa fazer uma confirmação desta comunicação. Essa confirmação é chamada de handshake, significa aperto de mão. Então, antes de ser feita uma comunicação com dados TCP, a primeira coisa que acontece aqui nessa camada de rede é o handshake, é a confirmação da comunicação TCP. Então vamos lá. Enquanto que uma comunicação UDP, o pacote chega pelas camadas inferiores e chega até o UDP, e o UDP já entrega para a aplicação imediatamente acima, que solicitou a comunicação, o UDP ele vai fazer o seguinte: esse pacote de comunicação chega pelas camadas inferiores, Ethernet, pela placa de rede, depois acontece aí o protocolo WARP para tradução IP para o endereço MAC, o MAC address, depois ele sobe para o UDP. Quando o UDP recebe esse pacote, ele fala: olha, ok, recebi. Agora ele contacta de volta a origem, tá? Dizendo: ok, recebi o pacote e a gente pode continuar na comunicação. Só depois de haver essa comunicação, que ela é feita em 3 vias, eu estou fazendo aqui um exemplo simplificado, aí sim a origem manda a comunicação da aplicação propriamente dita, tá, para o TCP, e aí o TCP entrega para a camada superior, ou seja, para a aplicação que solicitou a comunicação. Então é uma comunicação um pouco mais complexa do que o algoritmo ou o protocolo TCP, porque antes dele fazer a comunicação do dado especificamente, que se quer comunicar com a aplicação, ele precisa primeiro confirmar a comunicação com a sua origem. E como ele confirma isso? Com o handshake, o famoso TCP handshake. Ok? Então vamos para a camada superior, que é a camada de aplicação. Então são as aplicações propriamente ditas, né? Nós temos várias aplicações TCP/IP. O HTTP, que são as páginas web que se acessa, está localizado na camada de aplicação. Quando a gente acessa um banco ou uma loja virtual para fazer uma compra, acessa um site seguro através do protocolo HTTPS, está utilizando ou está localizado na camada de aplicação. Quando a gente faz um telnet, uma comunicação com um servidor, por exemplo, utilizando esse protocolo, ele está aqui, e assim por diante, como o FTP para transferência de arquivos, o SMTP, que é o Simple Mail Transfer Protocol, que é o protocolo de comunicação padrão dos e-mails, ou um deles, né? Nós temos SMTP como um dos protocolos, tem outros mais para e-mail. Nós temos aqui, por exemplo, duas aplicações que utilizam UDP, que é o DNS. Tá? O DNS é a aplicação que faz a tradução do endereço de nome de um servidor, de um site, por exemplo, www.registro.br, é um site que se acessa na internet. Ele precisa fazer uma tradução desse nome para um endereço IP. Essa aplicação faz essa tradução. E essa aplicação utiliza o protocolo UDP, não TCP, necessariamente, ou por padrão. Nós temos também outra aplicação
ou outro protocolo que está na camada de aplicação, que é o SMNP, que também utiliza o UDP na sua comunicação. Então, por exemplo, quando é feita uma solicitação DNS para descobrir, por exemplo, qual é o endereço IP do site globo.com, por exemplo. Então, é feita uma requisição para o servidor e quando o servidor envia essa resposta, tá? Opa, na verdade ele envia essa resposta por aqui, vai direto para o protocolo UDP, ele já manda a resposta direto para a aplicação e isso é tratado pela aplicação sem que haja uma conexão na camada abaixo, nessa camada de transporte. Então vamos fazer uma pequena revisão, né? Camada de interface de rede ou camada física, nós temos aí protocolos nessa camada que são os padrões Ethernet, Token Ring, Frame Relay, ATM, dentre outros. Na camada de rede é onde funciona o protocolo IP. Então, no protocolo IP, nós temos aí um outro protocolo que é o ARP, para descoberta de MAC address, de endereço físico de placa de rede, por exemplo, e traduzir isso em um endereço IP. E nós temos o protocolo ICMP, que é para realizar testes de conexão entre dois pontos de rede, o ponto A e o ponto B. E, obviamente, nessa camada é que fica todo o sistema de roteamento de uma rede. Quando uma rede localizada em um ponto A quer falar com uma máquina que está no ponto B, entre essas duas redes pode ter um ou mais roteadores. Esses roteadores escolhem os melhores caminhos do pacote, por onde o pacote de rede pode passar de uma forma mais rápida, mais ágil. Tudo isso acontece nessa camada de rede. Depois nós temos a camada acima, e aí nós temos dois protocolos, basicamente, o protocolo TCP e o protocolo UDP, e aí dependendo da aplicação, essa aplicação vai se comunicar utilizando o UDP ou TCP. Por exemplo, as aplicações ou os protocolos de aplicação DNS para resolução de nome e o SNMP, que é Single Network Management Protocol ou Simple Network Management Protocol, é um protocolo para gerenciamento de rede, monitoração de recursos, monitoração de servidor. Isso aqui também utiliza o UDP. Tá? E aqui nós temos os protocolos que utilizam TCP, os protocolos de aplicação, HTTP, HTTPS, Telnet, FTP, SMTP. Para ilustrar e para tentar fazer um pouco, ou deixar isso um pouco mais claro, nós temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, um browser de internet como o Chrome, ele utiliza, basicamente, pode utilizar outros protocolos, mas por convicção ou por convenção, ele utiliza os protocolos HTTP ou HTTPS. O protocolo Telnet, aquelas telas de entrada para administração de servidor, acesso a roteadores para atualização de sistemas e configurar roteadores, né, que tem sistemas operacionais limitados e não gráficos. Aqui nós temos os protocolos de transferência de arquivos FTP, que utiliza aqui embaixo o TCP, tá? Aqui depois nós temos o protocolo principal para transferência de e-mail, que é o SMTP, também utiliza o UDP. O sistema de resolução de nome IP, quando se digita um nome no browser da internet, qualquer ele que seja, por exemplo, o nome do seu banco.com.br, antes de acessar o site do banco, é feita uma tradução DNS, ou o DNS trabalha um pouco para se encontrar o endereço IP, é um protocolo de aplicação que utiliza UDP na camada de baixo, assim como o protocolo de monitoração de sistemas SNMP, que também utiliza o UDP. Tá? Então, tudo que roda aqui em cima, qualquer aplicação que funcione em rede, seja um browser, uma aplicação de transferência de arquivos utilizando FTP, uma aplicação de torrent, uma aplicação de e-mail, tá? Qualquer coisa que rode aqui em cima, no seu sistema operacional, ele vai utilizar um protocolo de aplicação, e aqui são alguns exemplos, ok? Qualquer protocolo de aplicação, ele precisa utilizar ou TCP ou UDP para se comunicar. E qualquer protocolo ou qualquer comunicação de rede, esteja ela utilizando TCP ou UDP,
ela precisa descer na camada de IP para descobrir o melhor caminho para esse pacote trafegar dentro de uma rede IP, na internet, por exemplo. E depois, quando chega no seu destino, esse pacote ele vai trafegar, por exemplo, na interface de rede, que é onde está a camada física de rede, né? Seja uma interface sem fio ou com fio, né? Continua sendo aí uma interface física de rede. Tá? Esses padrões significa ou torna-se as comunicações padronizadas e organizadas no sentido de que o browser, por exemplo, não precisa saber qual o caminho que o pacote está percorrendo. Ele não importa, ele só precisa se falar com o protocolo que está embaixo dele, HTTP. Esse protocolo, por exemplo, também não precisa saber qual é a interface de rede aqui embaixo que está sendo utilizada, se é com fio ou sem fio. A única coisa que ele precisa saber é se falar com o protocolo que está imediatamente abaixo, que no caso do HTTP é o TCP. O TCP também, ele não se importa se ele vai falar, por exemplo, com o browser que está aqui em cima, ou com um software de e-mail, tá? Nesse ponto ele não se importa que aplicação que vai tratar com esses dados. Assim como ele não se importa também se eu estou utilizando uma placa com fio ou sem fio. Ele só vai se comunicar com a camada imediatamente superior ou imediatamente inferior, no caso a camada IP. Quando o pacote está aqui na camada IP, a função desse cara é descobrir o endereço MAC address para esse pacote percorrer e também trabalhar aí com os protocolos de roteamento para descobrir o melhor caminho que esse pacote vai percorrer até se chegar no destino, no equipamento, no host destino, no cliente ou no servidor. É o que esse protocolo se preocupa. Ele também não se preocupa se isso é uma comunicação HTTP ou se isso é uma comunicação FTP ou é um DNS. Nesse ponto da comunicação ele não se importa, assim como ele não se importa também se essa comunicação é com ou sem fio. Quando esse pacote é entregue, chega aqui na camada física, né, aí sim os protocolos na camada física, na camada de Network Interface, aí eles vão falar já em linguagem binária, né, falar com os drivers de rede, aí sim ele vai se importar e vai gerenciar a comunicação para uma interface com fio, para uma interface sem fio, mas ele também nesse ponto não se interessa se você utilizou TCP, se você utilizou UDP, ou se foi um FTP, se foi usado um navegador ou um cliente de FTP. Tá? O que eu quis dizer com essa explicação é que as camadas de rede só se falam com as camadas imediatamente superior ou imediatamente inferior. O TCP só se comunica com a camada de baixo, tá? O TCP, que está na camada de transporte, só se comunica com a camada de internet, onde está o protocolo IP, e com a camada de cima de aplicação, tá? Onde está, por exemplo, o HTTP, que consequentemente é utilizado por um browser de internet, por exemplo. Assim como o que roda dentro de uma interface de rede não precisa saber o que está acontecendo na camada de rede, né? Não precisa saber nem do endereço IP, por onde esse pacote está trafegando, muito menos se é um algoritmo, se é um protocolo FTP ou DNS, por exemplo. Tá? O entendimento disso, que é simples, ele é muito importante para a solução de problemas. Né? Então, por exemplo, se você não está conseguindo acessar um site de internet, né, onde está esse problema? O problema está na camada de aplicação, o problema está na camada de transporte, está na camada de internet, de rede, ou está na camada física, na camada onde fica a interface de rede. Quando você não acessa um site de internet, o problema pode estar em qualquer uma dessas camadas. Tá? O primeiro teste válido, né, para saber aonde está o problema, por exemplo, é você dar um ping, né, no site que você está querendo acessar, por exemplo. Né? Se você dá um ping e você recebe uma resposta positiva, você já elimina vários problemas. Por exemplo, não pode ser problema na interface de rede, porque a resposta do ping foi positiva, e não pode ser problema na camada de internet, né? Porque
A resposta foi positiva, eu fiz um teste fim a fim. Então eu tenho que verificar as camadas superiores, né? O DNS está funcionando adequadamente. Eu consigo pingar no nome, mas no IP, mas eu não consigo pingar no nome. Aí é um problema de DNS, obviamente, né? E assim por diante. Então, praticamente todos os problemas que envolvem rede, você consegue isolar o problema se você tiver um entendimento claro e fluente das camadas de rede, sobre o que acontece na camada física de network interface, na camada da interface de rede, a física, o que acontece na camada de rede ou internet, camada de transporte e camada de aplicação. Por exemplo, problemas para acessar um site seguro, um site HTTPS, o problema pode estar no browser, o problema pode estar no HTTPS do browser, pode estar aqui na camada TCP, por exemplo, quando você tem certificados que não são válidos, ou problemas de certificado, a comunicação ela é barrada já aqui na camada TCP. Mas isso é um assunto um pouco mais avançado para um outro slide, para uma outra aula. Eu espero que esse pequeno vídeo tenha ajudado em haver um entendimento prático do que são as camadas de rede, de como funciona, mas a mensagem aqui é a gente trazer alguns exemplos práticos e simplesmente saber que o padrão OSI de 7 camadas, como a gente vê às vezes na escola, nos livros, tal, isso não é usado na prática. Na prática nós temos apenas 4 camadas de rede, que é a camada física, rede, transporte e aplicação, ou camada de interface de rede, camada de internet, transporte e aplicação. Muito obrigado, eu espero conseguir fazer um novo vídeo muito em breve, talvez dando continuidade a entendimento de protocolos, né? Saber, por exemplo, como é que funciona na prática um three-way handshake. Obrigado e até o próximo vídeo.